Bem-vindos ao Baú IPP. Hoje a gente vai trazer uma pregação que aconteceu há 5 anos atrás e foi ministrada pelo pastor Arival Dias Casimiro. Ele falava sobre o tema Como vencer as rejeições da vida. Nossa, muita coisa, não é mesmo? E o mais legal é que essa pregação ela foi baseada no livro de Juízes, no capítulo 11. Então, já aproveita, abre sua Bíblia e anote a nossa enquete. E a enquete é o seguinte: como você lida com as frustrações? Assista e comente. Pode sentar, irmãos, as crianças vão sair para ter a mensagem. Eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 11. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre vencendo as rejeições na vida. Já preguei esse sermão algumas vezes, mas estou seguindo meu mestre Hernandes. Toda vez que você prega o sermão, você prega diferente. E põe ideias novas, o público é diferente, então vai na benção. Tá certo? Vencendo as rejeições da vida. Quem foi rejeitado aqui essa semana? Levanta a mão. Essa semana. Você que é velho aí, o ônibus passou e não parou, você foi rejeitado. Hein? Será que eu estou falando de coisa do outro mundo aqui? Nós vivemos numa sociedade em que a rejeição é a prática vigente. Então eu quero ler com vocês esse texto de Juízes capítulo 11. Então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Amém. Em primeiro lugar, a rejeição é uma realidade. É uma realidade. A rejeição, ela vem na linguagem bíblica, transfigurada ou travestida de acepção ou preconceito. Mas nos nossos relacionamentos, e isso não é somente agora, no mundo pós-moderno, mas desde que a sociedade passou a existir, existe o problema da rejeição, do preconceito e da acepção de pessoas. Por exemplo, existe a rejeição pelo fato de você ser homem ou mulher. A Bíblia diz que os judeus, os rabinos, eles diziam: é melhor você tocar fogo na lei do que dar a lei para uma mulher estudar. Isso é preconceito? Eles oravam: obrigado, ó Deus, porque eu não nasci samaritano, não nasci gentil, não nasci mulher. Era a oração do judeu.
Nós vivemos numa sociedade hoje que a mulher ganha menos do que o homem, porque no contexto do empreendedorismo, no mundo empresarial, parece que a mulher ela é menos competente do que o homem. Se ganha, na média, 30% a menos, é porque existe um preconceito. E as mulheres, elas são rejeitadas. Existe, por exemplo, no processo do casamento, você que deu duro quando seu marido não tinha nada. E depois que vocês chegaram aos 50 e fizeram alguma coisa, o desgraçado vem e troca você por uma de 25. Isso se chama o quê? Rejeição. Ou não tem isso? O número de divórcio que nós temos, de separação que nós temos, de traição que nós temos, tudo isso é um reflexo da rejeição. É uma expressão de rejeição. Nós temos a rejeição religiosa. Se você é cristão, você é rejeitado. Você é perseguido. Você é difamado. Seja na universidade, seja no ambiente de trabalho. Muitas vezes o fato de você ser alguém que tem um relacionamento com Deus, você é rejeitado. Existe a rejeição, meus amados irmãos, econômica. Quando, no discurso publicitário, quando vai se lançar um condomínio para rico, diz assim, você merece esse condomínio. Quando é para pobre, é minha casa, minha vida. Uma desgraça de um apartamento desse tamanho. É assim ou não é? O preconceito que nós vivemos é econômico. Você vale não o que você é, mas você vale o que você tem. Se você não tem dinheiro, você vai para a fila do banco, ganha um cartão vermelho. Mas se você tem dinheiro, você é prime. Você vai lá, tem caixa exclusiva para você, tem linhas de financiamento, porque você põe dinheiro lá dentro. Agora, não se iluda, porque no dia que você quebrar, nem o gerente vai tratar você. Porque quando você tem, eles vêm. Quando você não tem, eles vão. Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que nos aceita e que nos rejeita, dependendo da nossa condição, o quê? Econômica. Nós temos a rejeição hoje intelectual, formação. Então, se você não tem MBA hoje, pós-doutorado, se você não falar pelo menos 2 ou 3 línguas, você agora é uma anta, é um cara do século passado. Você não serve. E é interessante porque as empresas, nesses planejamentos de qualidade total, vai tirar você que deu 25, 30 anos trabalhando numa empresa, troca você por 3 trainees e divide o seu salário pelos 3 e põe você para a rua. E meus amados irmãos, e a coisa vai. É a rejeição pela cor da pele. Se você é afrodescendente, negão, como a gente dizia na Bahia, não tinha nada disso. Eu tenho uns primos lá, tudo crioulo, negão, jogava bola, saía, ia para a igreja, cantava, negão para lá. Hoje não pode mais. Não pode. E quantas vezes você sofreu rejeição, preconceito, acepção por causa da cor da sua pele? Uma vez eu fui pregar numa cidade aí, foi em Brasília, um presbítero me encontrou e disse, eu estava doido para conhecer esse tal de pastor Arival, porque eu uso as revistas dele lá. Agora eu estou aqui espantado. Primeiro, o senhor é novo. Segundo, o senhor é um baiano branco. Eu falei, misericórdia. Quer dizer, 3 tipos de preconceito num pacote só, né? É a mesma coisa de Fernando Henrique Cardoso dizer que todo brasileiro tem um pé na senzala. É sofisticado, é o sociólogo que diz, o ex-presidente, mas isso é preconceito. E meus amados irmãos, só quem sofre o preconceito, só quem sofre a rejeição, pode conhecer a dor da rejeição. Não existe dor para ferir mais, para machucar mais do que a dor da rejeição. E outro dia eu estava conversando com um gordinho na fila do supermercado. Porque agora também tem a ditadura, né? A ditadura dos magos. E o revoltado foi, mas rapaz, não esquenta a cabeça não.
Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu quis dar uma força para ele, né? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ó, eu estou quase igual a você. Isso aí é pessoal com inveja. Eu falei, olha, eu sou pastor e eu nunca fiz um enterro de um gordo, só enterro magro. Para animar o cara, né? Você já viu o gordo? Todo magro é irritado e feliz, mas todo gordinho é engraçado. É. Não é assim? Agora, quem sentou na poltrona do avião e a moça vem toda simpática e diz, quer uma extensão? Que é para fechar o cinto aqui. É um negócio internacional. A Universidade da Califórnia fez uma pesquisa profunda sobre a rejeição e publicou. E isso virou um grande ponto de discussão, né? Houve grandes desdobramentos, mas eu acho interessante que a conclusão que eles chegaram é que a dor da rejeição, ela fere mais a alma do que a violência através de um punhal, de uma faca. Quer dizer, a dor que você sente pelo fato de você ser rejeitado, isso traz uma dor profunda para a alma. E às vezes, irmãos, essas rejeições, elas são registradas na nossa memória. E às vezes a gente carrega na nossa memória essa rejeição por muito tempo da nossa vida. Mas veja no texto, lê comigo aí, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Juízes 11, 1. O que diz aí? Era, então... Gileade era um homem importante, bem casado, sujeito da alta sociedade judaica. Mas ele pulou a cerca. Ele teve um caso extraconjugal. Ele fez uma terceirização conjugal. Com uma mulher que era o quê? Uma prostituta. E desse caso amoroso, a gente não sabe se foi só uma vez, ou se ele teve um caso, se ele manteve essa prostituta lá por muito tempo, nasceu esse menino chamado Jefté. Jefté. E o texto começa dizendo que ele era um homem o quê? Valente. Ele era um guerreiro, ele era um soldado. Ele é um homem que tinha uma carreira brilhante do ponto de vista do exercício militar, da profissão militar. Mas há um porém na sua vida. Qual é esse porém? Porém, ele era filho de uma prostituta. Quando eu era criança, quando brigava na rua, eu disse, mexe com todo mundo, mas não fale minha mãe. Falou da mãe, sai na mão. É assim ou não é? Você pode xingar todo mundo, pode até xingar o pai, mas a mãe não xinga, que tem confusão. E esse menino, ele foi expulso de casa pelos seus outros irmãos. Eu não sei se você conhece essa história, mas é só você observar que isso é uma coisa presente hoje. Diz assim, versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, não com a prostituta, a matriz. Tá certo? A matriz. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, não um, os quais, quando já grande, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra o quê? Mulher. Irmãos, a pior rejeição que pode existir é a rejeição o quê? Familiar. Familiar. E essa rejeição familiar aqui é de, provavelmente, a mãe, a matriz, com os filhos, e ela orientando os filhos, porque esse Jefté não vai entrar aqui em casa. Esse Jefté não vai herdar, não vai pegar herança. Gileade vai morrer, mas nós não vamos dar um tostão para ele. Vamos expulsar esse cara de casa.
E aí eu chamo a sua atenção para o fato de que a rejeição familiar é a rejeição mais terrível que existe. Mais terrível. Uma criança nasce, e ela já nasce muitas vezes rejeitada pelo pai, pela mãe. Às vezes vai crescendo dentro de casa, mas aquela criança não é bem aceita, não é bem amada, ela não é bem estimulada, ela não é bem incentivada. Aquela criança parece que é um estorvo na vida daquela família. E, meus amados irmãos, isso hoje está numa crescente na nossa sociedade. Porque os casais hoje não querem ter filhos mais, ou a grande maioria. Porque filho vai mexer com a estética da mulher. Filho dá prejuízo. Tem um site aí que você entra lá e dá o cálculo, um filho da maternidade até terminar a faculdade custa 2 milhões de reais. Você vende seu filho por 2 milhões? Eu compro agora. Como se a gente pudesse estabelecer valor econômico para as pessoas. E é interessante porque as pessoas estão brigando aqui por dinheiro. E por causa de dinheiro, a gente está machucando, a gente está destruindo, a gente está ofendendo, a gente está maltratando. E, meus amados irmãos, esse é um fato o quê? Muito doloroso. Muito doloroso. Quem cresceu aqui em família com mais de 3, 4 irmãos sabe. Quem é filho do meio aqui? Filho do meio. Ah, tem gente igual eu aqui. Filho do meio é aquele que aproveita tudo. Não é assim? Nasceu o primeiro filho, aí é berço novo, é enxoval novo, é tudo novo. Aí nasce o do meio, aproveita tudo. Aproveita tudo. E sempre tem uma tia, um parente, diz, olha, eu tenho umas coisas velhas lá em casa, eu queria dar aí para esse menino. Aí o filho do meio nasce, vem agora o caçulinha, aí é tudo novo. E o do meio fica assistindo aquele negócio. Fica assistindo. Você pensa que não? Mas eu ficava assistindo. E como as nossas famílias são laboratórios de esquizofrênicos, geralmente, tem sempre aqueles tios, aqueles parentes, os próprios avós, que têm preferência o quê? De filho. E sempre o primeiro, e sempre o novinho, e o do meio ali. Eu sei que isso é rejeição minha, não precisa vocês ficarem preocupados não, mas você já deve ter se sentido rejeitado se seu pai trouxe uma coisa que custou R$1.000 para o seu irmão e lhe deu um de 100. Você deve ter ficado chateado. Fica ou não fica? Fica, gente. Pode falar a verdade. Abre o confessionário da sua vida e veja que você carrega dentro de si muitas mágoas, muitas vezes, muitas memórias de rejeição. Por isso que nós temos que tratar das nossas memórias. Por isso que nós temos que dizer como um glorioso profeta Jeremias, quero trazer à minha memória o que pode me dar o quê? Esperança. Porque se eu trago à minha memória aquilo que é rejeição, aquilo que é preconceito, aquilo que é acepção de pessoas, isso vai trazer transtorno e infelicidade para a minha vida. Mas veja no texto. O menino foi rejeitado, Gileade, versículo 2. Versículo 3, lê comigo aí, o que é que diz o texto? Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele o quê? Saiu. 3 consequências que a rejeição trouxe para a vida de Jefté. A primeira delas é que ele fugiu da presença de seus irmãos. Se fosse nordestino, dizia, vou-me embora para São Paulo, nunca mais eu volto aqui. Fugiu. Eu não quero mais saber de família, de parente, de pai, de irmão, de mãe. Se ninguém gosta de mim, se me rejeitaram, eu também vou o quê? Fugir. Irmãos, isso aqui tem uma carga psicológica muito grande.
Porque as pessoas que são rejeitadas, elas fogem. Elas fogem, muitas vezes, do olhar no olho. Elas fogem do confronto. Elas fogem do relacionamento. Elas vão fugindo mesmo. E é muito interessante porque isso não é uma coisa que a gente, de uma certa forma, prepara dessa maneira. Isso é uma consequência natural. Se não gostam de mim, eu vou fugir. Essa semana eu estava ouvindo uma pesquisa feita pela CBN sobre o aumento de moradores de rua na cidade de São Paulo. Nós temos hoje aproximadamente 18 mil moradores de rua. E o repórter da CBN saiu entrevistando essas pessoas, e o que me impressionou foi o fato de que eles estão na rua porque eles foram colocados de fora de casa. Eles foram expulsos de casa. Por isso estão morando na rua. E todas as vezes que você passa e vê uma cracolândia daquela, vê uma pessoa naquela situação, você pode ter certeza que por trás daquilo há uma rejeição familiar. Segunda coisa que eu destacaria aqui no texto, ele fugiu da presença de seus irmãos. Ele habitou na terra de Tobi. E aqui eu quero destacar, Tobi aqui era a pior região para se morar em Israel. Era um deserto, um ermo. Ninguém queria morar em Tobi. E aqui me chama a atenção no texto, porque as pessoas que são rejeitadas, elas não somente fogem, mas elas se escondem, elas se isolam. A geografia física representa a geografia da alma, a ausência de vida no coração, o deserto interior, o deserto sentimental. As pessoas rejeitadas, geralmente, elas constroem em torno de si muros. Elas não conseguem mais ter um relacionamento porque elas não confiam. O trauma da rejeição impede que ela retome novamente um relacionamento perfeito com as pessoas. Você já notou que o cara, quando se divorcia, e no caso dos homens, em maior grau, os homens têm dificuldades de retomar um segundo relacionamento quando eles são rejeitados no primeiro relacionamento. Há uma dificuldade. Terceiro lugar, veja aí no texto. Jefté fugiu da presença de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele o quê? Saíam. Fuga, isolamento, e agora vem uma revolta. O cara vai fazer parte de uma gangue lá de Tobi. Juntou-se provavelmente com alguns corintianos da época, para fazer uns quebra-quebra, para fazer umas revoltas. O cara foi se juntar com gente que não presta. Claro que nem todos os corintianos são assim, né? Estou falando que aqui você observa que há uma revolta. E aí, meus amados irmãos, isso é um retrato da nossa sociedade. A falta de amor no lar, a falta de afetividade no lar, a falta de carinho no lar. E até o Ratinho disse uma vez no programa dele, o que está faltando na sociedade brasileira hoje é família, é carinho, é afeto, é amor dentro das casas. Porque onde não existe isso, as pessoas são expulsas, são rejeitadas. Vocês estão vendo aí casos e mais casos acontecendo na sociedade, onde os filhos estão sendo rejeitados, onde pais estão sendo rejeitados, avós estão sendo rejeitados. Há dentro da sociedade brasileira hoje uma crise grandiosa de afetividade. Agora, meus amados irmãos, como é que a gente vence isso tudo? Talvez você diz, pastor, eu não sou nenhum Jefté. Não sou nenhum Jefté. Eu estou esperando. Né? Meu sogro, minha sogra devem morrer daqui uns dias. Aí vai ter a herança na casa de taça, eu vou ver o que é que eu herdo. Lá em casa, do mesmo jeito. Meu pai e minha mãe, 4 irmãos, eu quero ver. A gente não quer isso, mas
Pensa nisso. E sempre tem um irmão mais sabido do que o outro, não tem? E se for advogado, misericórdia. O bicho é sabido, é entendido. Como é que a gente vence isso, irmãos? Como é que nós podemos nos levantar, e eu falo aqui principalmente como crentes, vencer tudo isso e ter uma vida equilibrada, ter uma vida sadia, digna diante de Deus? A primeira coisa que eu queria colocar para você está lá em Isaías capítulo 53. Eu quero lhe apresentar nessa noite aquele que foi o rejeitado dos rejeitados. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Vamos ler juntos? Era e o mais rejeitado, homem de dores, e que sabe o que é, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Preste atenção. Se você quer vencer a sua rejeição, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem um Jesus que conhece a sua dor. Você tem um Jesus que sabe o que é a dor do rejeitado. Ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Não existe ninguém na terra, no céu, em todo o período da história, em todo o curso da história, que foi mais rejeitado, espizinhado, desprezado do que Jesus. E ele diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma será o quê? Rejeitado. Ele conhece a dor do rejeitado. Ele veio, e quando ele pisou nesse mundo, ele era o mais rejeitado de todos os homens, mas ele veio justamente para trazer consolo, salvação, libertação para todos os rejeitados. Ele diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E você pega o ministério de Jesus, e Jesus vai atrás, e Jesus busca todos aqueles que tinham dentro da sua alma, dentro do seu contexto social, a rejeição como carimbo na testa. Esse é rejeitado. Ele foi atrás da mulher samaritana, ele foi atrás do publicano, ele foi atrás daquele demoniado de Gadara, ele foi atrás das viúvas, ele foi atrás dos ladrões. Ele foi alguém que no seu coração e na sua mente, na sua agenda ministerial, ele veio para curar os rejeitados, para trazer libertação para os rejeitados. Então, em nome de Jesus nessa noite, eu quero dizer para você que essa dor que você sente, Jesus a conhece. E Ele pode curar você. Ele pode libertar você de todas essas memórias que você tem, de todos esses ressentimentos que você tem do ponto de vista da rejeição. Ele pode curar. E às vezes no aconselhamento, a coisa mais difícil de você enfrentar é quando você pega um casal onde uma esposa é rejeitada, um esposo é rejeitado, e você vê a dor ali presente, e às vezes sem motivação, simplesmente por um ato deliberado de pecado, de egoísmo. Mas Jesus conhece a dor dessas pessoas. Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado em Nazaré. Ele não pôde fazer mais milagres em Nazaré, porque as pessoas o rejeitaram. Os seus irmãos o tratavam com preconceito. Ele foi espizinhado pelos romanos, pelos gregos, mas principalmente pelos judeus. Ele foi odiado pelos judeus. Então, em nome de Jesus, o primeiro princípio para nós vencermos aqui as nossas rejeições, nós temos um Jesus que nos aceita, que conhece a nossa dor, que nos cura, que nos sara. Segunda coisa, eu queria que você
abrisse lá a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Segundo princípio. Segundo princípio, está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vamos lá? Eu é que sei que pensamentos tenho, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Preste atenção. Você tem um Deus que tem um projeto para a sua vida. Deus está cuidando de você, os seus dias, a sua vida, os seus caminhos, o seu futuro, tudo está nas mãos de Deus. E pode ser que nesse processo da vontade de Deus na sua vida, você vai passar por algumas rejeições. Vamos pegar o exemplo de José. José foi o quê? Perseguido pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi maltratado pelos seus irmãos. Ele foi enganado por muita gente durante 20 anos na sua vida, ou quase 20 anos da sua vida. Só foi rejeição, só foi perseguição. Parecia que a sua vida estava completamente fora de controle. Mas a Bíblia fala que a mão do Senhor estava com José. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, às vezes Deus permite que a gente fosse rejeitado. Eu mesmo queria jogar no Barcelona. Já pensou? O mundo pastoral ia perder um grande pastor, porque eu ia jogar no Barcelona. Às vezes é assim, Deus bate a porta na cara da gente. Você queria uma coisa. Lembra daquela menina feia que você queria casar? E você marcou encontro, ela deu um fora em você, e hoje você está casado com uma bonitona. Você achava que ia dar certo aquele negócio lá, era fria. E Deus tirou você dali. Você está numa empresa, que a empresa você não sabe como é que está, Deus permite que você seja rejeitado, demitido, colocado para fora. Você fica chateado, entra em crise. Mas Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Não é o cara que está ali rejeitando, que eu é que penso. E os meus pensamentos são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Aí, o glorioso José, ele diz, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Em bem. Que coisa extraordinária, meus amados irmãos, quando a gente lê a Bíblia e a gente descobre que não são as pessoas, não são as empresas que têm o destino da nossa vida, que manda na nossa vida, ainda que circunstancialmente a gente esteja presa a essa rede de relacionamentos, mas há um Deus que cuida da nossa vida, que faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E se me rejeitam aqui, é porque Deus tem algo maravilhoso para mim lá adiante. E a gente precisa aprender a enfrentar a rejeição como um pedágio que a gente tem que pagar para o sucesso na vida. A gente não gosta de pagar pedágio, mas é a melhor coisa. Principalmente se você tem carro velho e viaja à noite, porque vai quebrar. E o pedágio é uma bênção. Então Deus manda alguns fracassos, algumas rejeições na nossa vida, porque isso faz parte. Nós estamos tomando um rumo diferente, nós estamos indo para um lugar diferente, e Deus tem algo extraordinário para a nossa vida. Mas veja o texto, irmãos, lá, terceiro lugar, Juízes capítulo 11, versículo 4, o que é que diz aí? Começa dizendo o quê? Passado o quê? Algum tempo, nada como um dia atrás do outro. E uma noite do meio para você dormir. O tempo vai passando, vai passando.
E geralmente acontece o seguinte, aquele pessoal que bateu muito você, perseguiu você, geralmente você não queria. Na hora você até queria, mas depois você foi esquecendo, o cara tornou pior, o cara maltratou você, prejudicou você, perseguiu você na empresa, hoje o cara está desempregado, e você está bem empregado, Deus está abençoando a sua vida. Esse menino, então, passado um tempo, houve uma guerra entre os amonitas e o povo de Israel. E veja lá no capítulo 1, que Jefté, o gileadita, era um homem o quê? Valente. Ele era filho de uma prostituta, mas ele era um homem o quê? Valente. Então você é nordestino, mas você é inteligente. Você é preto, nasceu preto, louve a Deus por isso. Moreno, afrodescendente, mas você é inteligente, você é competente. Você é um cara de Deus, porque Deus não faz porcaria. Se Deus fizesse porcaria, não teria criado a gente. Então Deus fez a gente para o louvor da sua glória. E Ele tem um projeto na nossa vida. E Deus então vai trabalhar na vida desse rapaz. E meus amados irmãos, quando um filho judeu era expulso de dentro de uma casa, tinha que ter o aval do sinédrio, dos anciãos. E esses anciãos aqui, que foram atrás de Gileade, dizendo, olha, vem aqui para lutar, para nos defender. Veja, a mesma mão que expulsa, a mesma boca que pragueja, vai lá agora se humilhar e dizer, volta, você é valente, nós precisamos de você. E aí, meus amados irmãos, veja que coisa extraordinária. Então, veja no versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, veja a pergunta dele, então vos serei por cabeça? Eu quero ser o quê? Chefe. Vocês me expulsaram, eu sou filho de uma prostituta, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, mas Deus tem um projeto da minha vida. Vocês estão me chamando, eu vou para lá, eu vou lutar pelo povo, eu vou batalhar pelo povo. Eu quero saber o seguinte, se eu vencer a batalha, se Deus me der graça nisso, vocês vão me reconhecer perfeitamente. Veja que esse rapaz, ele está levantando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima. É o que você tem que fazer. Ele poderia ter batido, não, eu quero saber de vocês, não. Não, ele falou, vamos lá. Deus tem um plano na minha vida. E diz, veja no versículo 10, versículo 11. Então foi Jefté com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça, e chefe sobre si. E diz assim, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Não era a prepotência dele, não era a vaidade dele, mas ele queria simplesmente entender o que Deus estava fazendo na sua vida. Ele estava saindo de uma situação de desprezado, de rejeitado, para ser um grande líder em Israel. E aí, eu queria que você fosse lá para Hebreus, capítulo 11, que fecha aqui esse maravilhoso ensino sobre Hebreus, capítulo 11. Versículo 32. O que é que diz aí? Hebreus 11, 2. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Esse é o cara. Ele agora é um herói da fé. Aquele filme, Letra de Escarlate, lembra dele? Aquela atriz,
que teve um caso com um pastor na cidade. E ela foi identificada e ela teve que carregar uma letra dizendo que ela era o quê? Impura. Que ela tinha cometido um pecado. O diabo quer botar pendurado em nós esse negócio de rejeição. Mas nós não vamos deixar, em nome de Jesus. Tá certo? Porque a rejeição, se ela existe na minha vida e na sua vida, se no programa de Deus, se no projeto de Deus, eu sou rejeitado aqui, mas Deus vai me acolher ali, Ele tem algo melhor para a minha vida. O projeto de Deus para Jefté é que ele fosse um herói da fé. É que ele ocupasse a galeria, como aconteceu aqui com Davi, com Samuel, com muitos profetas. E aí, meus amados irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: não importa o que fizeram com a gente, o importante é o que você e eu, nós faremos com aquilo que fizeram com a gente. Ou você pega tudo isso, entrega para Deus e diz: Senhor, está aqui, muda a minha vida, seja o meu defensor, não é isso que eu quero. Ou você entende que a rejeição é um pedágio que você paga para uma vida abençoada, ou você vai ficar preso, remoendo, ressentindo. E eu vou dizer para você que a rejeição, ela pode criar dentro de você uma raiz de amargura, que vai contaminar você e vai contaminar todos que estão ao seu redor, ao seu redor. Mas o Espírito Santo de Deus, ele foi colocado dentro de nós, principalmente crentes, para fazer uma pneumoterapia, para curar toda a nossa rejeição, para sarar-nos de toda a nossa rejeição. Para dizer com Jesus na cruz, quando ele foi rejeitado, cuspido, humilhado, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Você já pensou um negócio desse? Esse cara aqui não está com nada. Não está com nada. E tem gente, meus amados irmãos, que nasceu para bater na gente. Parece que tem uns capetinhas de prontidão, só para espiziar a gente. Apontar os defeitos da gente, apontar as fraquezas da gente. Mas nessa noite eu queria convidar você a sair dessa situação de rejeição, de complexo. Entender que você tem um Deus que te ama, que tem um projeto para a sua vida, que você é a pessoa mais aceita do mundo. Deus ama você. Deus quer usar você. Vamos ficar de pé? E vamos fazer uma oração? Essa semana eu fui rejeitado muitas vezes. Até da mulher, quando você chega assim, vai dar um beijo. Sai! Assim? Calma, minha filha. É assim? Você não tem isso, né? Só lá em casa. Aqui, graças a Deus, o único anormal aqui sou eu. Vamos abrir o confessionário, meu irmão. Você carrega muitas vezes dentro de si tanta mágoa, tanta dor, tanta tristeza. E isso às vezes impede o avanço da gente na fé, no serviço. E se você tiver coragem, vamos orar. Convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar nesse culto, terminar essa mensagem, orando pela sua vida. Não precisa vir todos os rejeitados, vem só os casos assim, mais graves. Os casos mais graves. Ah, Martinha já veio aí. Ah, Martinha. É isso, Martinha. Vai rejeitar. Uma vez eu fui para os Estados Unidos, 2005, logo depois que houve aquele bombardeio lá naquelas torres gêmeas. Irmãos, eu fui tão humilhado nos Estados Unidos, eu disse para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto de americano, perdoe os que estão aqui. Eu não gosto de americano. Eu vim aqui, saí da minha terra, passei espizinhado desse jeito. Olha com você como se você fosse um cidadão de quinta categoria.
Não sei se vocês já sentiram assim. É igual o francês, né? Quando você chega em Paris, parece que você está fazendo... Mas tem coisas. Vamos orar, então? Só são vocês os rejeitados dessa noite aqui. E eu, né? 5. Nós estamos em 5 aqui. Tem mais alguém? Senhor Deus, ministra graça ao nosso coração aqui nessa noite. Nós somos tão frágeis. Nós somos, ó Deus, pessoas que já carregam dentro de si uma série de defeitos. O pecado, ó Deus, nos desintegra. O pecado nos machuca. O pecado nos faz revoltados. O pecado quebra a nossa autoimagem positiva, Senhor. Mas em nome de Jesus nessa noite, cura o nosso coração. Olha para cada pessoa que está aqui, olha para esses irmãos que vieram aqui à frente. Tu conheces aqui a dor de cada um, Senhor. Tu sabes a luta que cada um tem. Mas que o teu Santo Espírito, olhando para Jesus, o mais rejeitado, aquele que conhece a dor dos rejeitados, aquele que é a expressão maior do acolhimento dos rejeitados, que nesta noite Ele ministre graça aos nossos corações, que Ele arranque da nossa alma todo espinho, toda mágoa, toda tristeza, e que nós voltemos para casa hoje curados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem projeto para cada um aqui, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para agradar o nosso coração. Deus, que nós nos agarremos nessas verdades da Tua Palavra, nas promessas da Tua Palavra, e que nós busquemos cada dia o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos humildemente, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já parou para pensar em como você geralmente reage às frustrações da sua vida? Bom, eu espero que essa pregação tenha te ajudado a lidar com tudo isso de forma bíblica. Eu te agradeço por ficar com a gente até aqui e eu te espero amanhã. Até lá!